Olá, 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 olá! Começando aqui mais uma transmissão ao vivo. Hoje a conversa é com a vereadora Janaína Lima, que vai entrar daqui a pouquinho. Já entrou, muito bem. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, Janaína, antes de te botar para dentro, eu tenho que fixar aqui uma coisa no Stories. Enquanto isso, mais gente vai entrando, vai ser um prazer falar com você. E a gente, quem está chegando agora, bem-vindo. E vamos lá. Muito bem, Janaína, vou te puxar para cá. Um prazer, vendo que as pessoas estão chegando, que bom. Deixa eu ver como é que eu faço para te chamar. Ok. Pronto. Então, hoje é um dia muito interessante. Eu recebi um convite da Janaína Lima. Vamos ver se ela vai entrar. Estou aqui vendo uma outra maneira de chamar ela. E a gente vai conversar sobre o futuro das cidades. Então, vai ser uma conversa, não é a Janaína convidada, então, ok, porque eu convidei você. Entendi. Então, a gente está começando agora essa live para falar do futuro das cidades. Estou vendo muita gente interessante chegando aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, se eu aprendi como faz, para fixar uma informação, que é a informação de como você pode acessar todas as atividades que nós estamos fazendo. São várias atividades abertas para ajudar a gente a fazer essa transição. E entre elas está uma que é muito querida, que é a Jornada do Herói. E deixa eu ver. Janaína, quando você entrar, você me pede e eu te adiciono. Deixa eu ver se ela está aqui. Sempre uma aventura, toda essa questão das tecnologias. Semana que vem a gente vai estar num fórum de consciência, de novas consciências interessantes. Eu vou aprender mais sobre como usar melhor aqui o Instagram. Bom, então, hoje, se você conhece alguma experiência interessante sobre o futuro das cidades, aproveita e compartilha aí, conta pra gente nos comentários a experiência que você conhece. E eu continuo contando um pouco das atividades que a gente está fazendo, talvez você já saiba. A primeira coisa é, você está vendo que essa transição é pra caramba, né? Que a gente já tem esse termo divertido do novo normal, pois é. Normal, acho que nunca mais as coisas serão, se é que já foram. E então tem uma jornada que é a jornada do herói, que aí você entra lá, tem aí, eu botei nos comentários um Linktree, que aí você tem todas as nossas atividades. A primeira é essa jornada do herói, você vai receber um áudio por dia com perguntas e com umas orientações e umas missões para você. Depois você tem os grupos de estudo. Hoje começou mais um grupo de estudos, num horário bacana para Portugal. São grupos de estudo do nosso livro que foi feito para este momento, Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis. A gente tem um problema aí de estar como quando... Espera aí, que o assessor da Janaína está falando comigo aqui. Já entrei. Eu estou... o estudo do livro, então, tem 4 grupos. Esse livro, super importante. A gente tem nossas formações, claro. A gente está desenvolvendo umas atividades emergenciais para pequenas empresas. Então, as jornadas que
a gente fazia só para as grandes corporações, a gente está desenvolvendo uma para as grandes empresas também. Então, se cadastra ou aí no Linktree, que eu coloquei num dos comentários, ou entrando no meu site, laladenzelin.com.br, você tem como se cadastrar para saber de todas as atividades, que são várias, porque quem já me viu falar sabe que todas as minhas falas começam com vivemos a maior transição da história da humanidade. Então, feliz hoje de estar falando sobre cidades, porque as cidades são, de fato, o lugar da transformação, e é onde a gente vai poder exercer também a nossa capacidade de cogestão, que é uma das questões importantes desse momento que a gente vai entrar. As coisas todas são complexas demais para serem resolvidas por eles, mesmo porque eles não estão muito bem preparados, né? Então, a gente vai ter que saber que é com nós. Então, agora, essa é a principal característica desse momento, é um momento nós. Não tem mais eu e eles, mas tem nós. E que tipo de experiência já fala desse nós, de como fazer? Tem muita coisa. Eu recomendo que vocês conheçam o trabalho da P2P Foundation. Peço para a querida Dina, que está aí, que é super fluxonomista, se ela pode colocar nos comentários, e o Michel Bowens, que tem um monte de experiências muito interessantes, que já realizadas mundo afora, e ele mapeia essas experiências também. Se você entrar na wiki da P2P Foundation, você vai ver algumas dessas experiências. Se você conhece algum estudo interessante, algum artigo recente ou coisa assim, por favor, coloca o link aí nos comentários, porque é uma maneira interessante da gente convergir a inteligência coletiva para essa questão da cidade. E enquanto a Janaína não entra, conta aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com a cidade a hora, assim, daqui para frente. É super interessante a gente ver o que a gente está, como é que cada um imagina a cidade nesse momento. Conta aí o que você percebe que vai ser o futuro próximo das cidades. Então, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi, e que faz todo sentido, é que vai haver uma migração grande para sair da cidade, né? Porque a cidade é um lugar de concentração de pessoas, e também porque agora que nós fizemos essa transformação digital a 1000 por hora, era uma coisa que era necessária há muito tempo, se sabia disso há muito tempo. A gente, com a fluxonomia, trabalha tudo digital e tudo no Zoom há muitos anos, então a gente já estava com essa prática, mas o fato de perceber que é possível viver mais digitalmente fará com que muitas pessoas saiam da cidade. O que o Alex acha que vai dar caos? Será, Alex? Isso é uma das coisas importantes da gente lembrar, que a gente falar em o mundo, também, será que é assim? Em geral, ao longo da história, os momentos eram de os mundos, vários mundos simultâneos, com diferentes graus de consciência, de evolução, de experiência. Não dá para não é genérico, não tem uma única coisa, são os mundos. E então, provavelmente, nas cidades, a gente vai ter várias coisas convergindo. Então, se você... Janaína entrou, vamos ver se ela... Janaína, eu vou... Muito bom, vamos trazer a Janaína aqui para dentro, ótimo. Esperar um minutinho, ela deve entrar, vai dar tudo certo. E... é teletransporte, né? A gente sempre achou que era divertido isso de teletransporte. Olha, o Renato Rangel está falando de novos hábitos. O Alex está lembrando que caos é prelúdio de transformação.
Total, Alex. Me lembra... Oi, Janaína. Prazer em falar com Olá, você. querida. Muito bom. Bem-vinda. Nós estamos agora Que no honra estar nosso... aqui com você, querida. Eu acho também. Eu fico muito feliz de ver alguém que está... dá um orgulho ver quem está em cargos públicos, honrando essa palavra pública. Esse é o encontro apartidário, né? Assim, entre pensadoras. Eu honro o teu trabalho, acho lindo quando alguém diz, eis aqui as minhas entregas, eis aqui o que eu falo, tal, mas eu já conto que eu vou apoiar o partido que quiser repensar modelos de governo. Então, só deixar claro que é uma conversa apartidária, porém solidária com quem é ético, que é o teu caso, eu acho lindo. Por exemplo, botar como prioridade o trabalho com 0 a 6 é fenomenal. É, é a paixão da minha Me vida, é a conta, causa. é, Primeiro, você sabe, quero muito. eu vi uma vez um estudo que você deve conhecer, né? Que cada dólar investido é o investimento de maior retorno que se tem notícia, mais do que qualquer outro investimento, porque cada dólar investido em 0 a 6 se multiplica por 7. É incrível isso, né? É muito incrível. Você sabe que a gente, eu sou autora da única lei no Brasil que é apoiada por um prêmio Nobel, que é a lei da primeira infância, que foi a minha primeira lei em que a gente teve o apoio do James Heckman. Então, Que foi uma demais. grande honra de contar com ele em todo esse processo, e ele inclusive falou com os secretários. Eu lembro que ele falou com o secretário da Fazenda, né? Aqui foi assim uma experiência ótima, que ele falou assim: você quer investir certo? Investe na primeira infância. Então é uma coisa assim impressionante o impacto, né? É aquela idade em que o cérebro está se formando, tem uma plasticidade cerebral muito importante de ser trabalhada, né? Então, quer dizer, a capacidade de raciocínio socioemocional, intelectual, de formação. Então, assim, é a capacidade produtiva do país em 20 anos. Se a pessoa não quer falar do ser humano, a gente pode falar dos indicadores de criminalidade, a gente pode falar a economia, né, que todos os grandes países, eles só se tornaram o que se tornaram porque determinaram a primeira infância, o investimento na primeira infância é uma prioridade de nação. Então, para a gente construir uma nação, um país, a gente tem que priorizar a formação do ser humano. Então, é Sim. sempre uma grande honra poder falar desse projeto. Parabenizo Hoje, por no ter Dia essa primeira Mundial da lei. Educação. Pois é, é verdade. E você sabe que eu faço parte de um movimento internacional chamado Teach the Future, que no Brasil quem puxa é a futurista Rosa Alegria. A gente começou a ser futurista juntas em 95. E eles estão fazendo hackathonking com os estudantes para realmente pensar qual é o futuro que a gente quer. Então, minha querida, me conta. Tens aqui na sua frente uma futurista especialista em novas economias, em que posso ser útil? O que você gostaria de saber do que pode ser a nova cidade e tal? Já apareceram aqui sugestões de que, por exemplo, precisaria ter leis para o trabalho do cuidar feminino. Você conhece quem tem algumas experiências assim, né? Porque tem estudos, não sei se você sabe, que tem, segundo a OECD, entre 35% a 50% do PIB mundial é trabalho do cuidar é o trabalho da casa. Imagina que loucura, 35% a 50% do PIB. E é um trabalho que não é reconhecido nem remunerado. Então, isso seria uma coisa super importante de fazer. Eu fiquei pensando que a gente podia falar, falei, nossa, esse era um dos pontos, né? Que como agora está se falando muito e é necessário a questão da renda mínima,
faz sentido também que essa renda mínima vá para quem contribua. Os pensadores de novas maneiras de fazer cidades, tal, como o Michel Bauwens, que eu falei, eles falam de economia contribuitória, né? Que tem que receber quem contribui, quem cuida do bem comum. Você conhece alguma experiência nesse sentido? Como te parece isso? Como é que resolve a parada do todo o imenso trabalho de cuidar não percebido? Eu acho que tem um trabalho de conscientização, né? Eu acho que a gente tem avançado nesse sentido. Eu vejo até pelo meu casamento, pelos casamentos das minhas amigas, eu não conseguiria fazer o trabalho que eu faço se eu não tivesse o apoio do meu marido. Então, assim, é uma pessoa, assim, fundamental. Desde o momento que eu decidi, falei assim, olha, eu quero entrar para a vida pública com 9 meses de gravidez. O menino nasceu no meio da Sério, campanha Janaína? e foi uma loucura. E os meus 2 primeiros anos de mandato, a gente estava juntando dinheiro, né? Economizando muito, porque a gente estava reformando uma casa que a gente já tinha comprado há algum tempo, desde antes mesmo da gente... Não, acho que a gente tinha acabado de casar e conseguiu comprar. Então, assim, eu fui eleita, fiquei grávida e nunca que a gente organizava a nossa casa, mesmo que a gente estava no apartamento dele de solteiro. E aí, eu não tinha empregada. Então, assim, eu era vereadora, então eu cuidava do bebê. Meu filho sempre estudou em creche pública, porque eu acredito na educação pública. Eu sou autora da lei de creches na cidade, então eu tenho que acreditar na política que eu instituí, e também é uma forma de até ver como que essa lei pode ser melhorada. Então, assim, eu fazia tudo isso, então, assim, eu vivi na pele. E, assim, eu não tenho carro oficial, não tenho motorista, não tenho um monte de assessor. Eu vou trabalhar de ônibus, eu vou trabalhar de metrô, ou muitas vezes vou trabalhar de aplicativo. É uma pessoa comum, né? É isso que eu quis também vir para a política, para mostrar que é possível pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias. E que, na verdade, não sou eu fazendo coisas extraordinárias. Eu só tenho um espírito colaborativo que chama as pessoas, olha, quer vir fazer? O espaço é aqui. Então, é como que a gente diminui a cadeira do político e aumenta a participação e a colaboração dos espaços públicos. Então, assim, é uma grande questão que eu me pergunto todos os dias. E, claro, obviamente, por mais assim que o meu marido e todas as outras tenham dedicação, nos ajude, a cobrança da sociedade é nossa. Então, se a pessoa chega e vem falar, olha, eu fui na casa da Janaína, a casa dela tá toda bagunçada. Então, assim, não, entende? A culpa, de uma forma, é da mulher, né? Então, assim, a mulher ainda... Se o filho tá mal arrumado, a culpa é da mulher. Mas isso está Assim, mudando bastante, né? Você sabe tá que eu tenho um mudando. neto também de 1 ano e 7 meses. E é impressionante que realmente daqui a 20 anos a gente vai estar bem, quando seu filho, meu neto, etc., tiverem na ativa. Então, E eu querida, falo você muito para as minhas amigas também que o marido não está ajudando, né? Não, eu ajudo minha mulher. Não, ele não está ajudando, ele está fazendo a parte dele, né? Essa palavra é muito boa, né? Ajudando. Como assim? O que é isso? Então, tipo, a Está fazendo a responsabilidade é parte dela, dele, mas eu claro. ajudo. Mas tem uma questão, você falou muito bem que a coisa começa no micro, né? Começa dentro de casa, mas tem uma questão que é um dos temas de futuro, que é realmente como é que todo esse enorme investimento no bem comum pode, de fato, ser reconhecido. Porque eu acho que, eu fiquei pensando, assim, que coisas eu acharia interessante de conversar com você. E uma das coisas é essa, que a gente vai provavelmente ver uma nova fase da economia, e economia num sentido mais amplo, não de financismo, que é outra coisa, né? Financismo é fluxo de coisas que representam valor,
Mas outra coisa é a economia, que é o valor de verdade mesmo ali, que tem, que é o conhecimento de cada um, a infraestrutura, a laranja no pé, todas essas coisas. E uma das chaves para isso é poder reconhecer e remunerar o trabalho, que é enorme, o trabalho da natureza, por exemplo, também não é remunerado e reconhecido, e o trabalho para o bem comum, que também nesse mesmo estudo da OECD é 20% do PIB. Quer dizer, de gente que não está trabalhando para si, está trabalhando para nós. Então, sei lá, você tem um coworking ali, quem vai lá pensar a cidade junto. Quem está fazendo uma horta comunitária, quem está nesse momento vendo como contribuir com todo mundo, isso deveria ser pontuado. E tem como, porque tem toda a coisa do blockchain, sabe, que é o futuro da economia e tal, é essa base, que é a base de todas as transações da internet, onde você pode registrar transações. Existe um processo que chama tokenização, onde você atribui um valor a qualquer coisa, por exemplo, fui contar a história na creche. Aí você tokeniza isso, tem um valor, e você pode tirar isso do seu IPTU, por exemplo. Isso é perfeitamente possível em muito pouco tempo, desde que exista uma revisão das normas e procedimentos. Aí queria saber de você, OECD, né? Sim. E aí, queria saber como é que você lida com a dificuldade das normas e procedimentos, porque toda a questão jurídica é uma das questões que nos impede de avançar. Eu tenho enorme respeito por quem está trabalhando em cargos públicos, porque trabalha apesar da estrutura, e não graças a. Né? Eu trabalho muito com o Sistema S, que é maravilhoso, mas, nossa, que esforço que é, né? Então, eu queria que você me contasse também como é que você vê a possibilidade de repensar as normas e as leis. Como que isso está acontecendo? Vou responder, mas eu queria também que você pensasse 2 pontos que eu acho muito importante que você pode contribuir comigo, né, nesse momento também, que eu acho que todos os gestores públicos com compromisso estão muito angustiados, né? Então, Tá, primeiro, é entender, né, como que a economia de São Paulo vai sair, né, de tudo isso, essa economia criativa e tudo mais. E como que tá, você vê a São Paulo do futuro, sabe? tá Como que bom? a gente pode dialogar com essa cidade do futuro à frente, visando uma nova economia, né? Se essa economia não vai ter dinheiro em espécie, se a economia vai ser, enfim, é mais um ambiente colaborativo, é mais uma troca. Como que o Tá. ser humano está lidando com isso? Enfim, eu sei que são muitas questões juntos, mas enfim, é mais ou menos esse caminho, sabe? Da onde estamos e para onde vamos e no que podemos nos tornar, sabe? Eu acho que é mais ou menos esses 3 momentos que eu acho que com a sua visão Então, para onde futurista vamos? é muito bacana. Vamos lá. Agora, com relação, você eu acho que resumiu numa pergunta toda a angústia que todo mundo que lida com o poder público, qualquer cidadão. É um descaso imenso. Quem já abriu uma empresa, quando decide fechar, se o povo reclama do casamento, dizem assim, você quer conhecer sua namorada? Casa com ela. Quer conhecer sua esposa? Separa dela, né? Assim, sempre a gente, né? Sobra tudo pra gente, mas é a mesma coisa. Você quer saber o que é o poder público? Precise dele, não é assim? Então, uma estrutura engessada, burocrática, que não pensa na experiência do usuário, que não trabalha com as pessoas, que não tem compromisso. E o que a gente faz na prática do dia a dia? A gente pensou, trouxe, né, a experiência do usuário como ponto final. Então, a gente foi para o final, para o começo, né? Então, o que você precisa do poder público? Qual é a necessidade? Aonde você está esbarrando? Então, a partir da dificuldade do cidadão, se criou o processo inovador para se chegar numa legislação que atendesse e dialogasse
com isso. Então, por exemplo, São Paulo, quando eu cheguei vereadora, eram 100 dias para empreender. Hoje são 7. Eu tramito uma proposta que pretende transformar isso em 72 horas. Nosso gabinete, quando eu recebi o gabinete, as pessoas eram recebidas por uma parede. Era uma salinha de recepção minúscula, que ficava uma pessoa do gabinete, porque é sempre essa estrutura. E aquilo eu não me sentia bem, né? E tinha uma entrada para o vereador, uma entrada para as outras pessoas. Eu mudei tudo isso, eu derrubei todas as paredes do meu gabinete, coloquei tudo porta transparente, porque vidro, né? De forma transparente as paredes, porque se eu acredito na transparência, todo mundo tem que ver exatamente o que tudo faz. Claro, informa, 80, né? Exatamente. 80% do espaço é dedicado ao cidadão vir apresentar suas propostas. No ano de 2019, que foi o ano que a gente conseguiu inaugurar, foram 200 projetos inscritos e realizados. Então, gente, que genial, que maravilha! Sim, e a gente tem o maior programa de engajamento cívico e desenvolvimento urbano. Eu falo do Brasil, mas eu tenho dúvida se tem no Brasil, que são os embaixadores da mudança, que são co-vereadores. Que a gente tem mais ou menos uns 2.000 embaixadores, né? Obviamente que não é todo esse número que é ativo, como toda a rede tem uma maior parcela de engajamento, e esses embaixadores, eles apresentam projetos, esses projetos muitas vezes são os que definem as diretrizes das minhas emendas, para onde é que vai o dinheiro, porque nada melhor do que o cidadão para dizer aonde que tem que ir o dinheiro público. Que legal. A minha primeira lei, que foi o marco legal da primeira infância que eu comecei contando para você, ela teve o apoio de 15 partidos diferentes. PT e PSDB inteiros são coautores. Então, a gente mostra que é possível estabelecer diálogo focando no interesse público. Claro, né? Isso é público, né? O resto é platura, é briga. Claro. Então, me conta uma coisa, esse projeto, você usa alguma ferramenta? Porque existem algumas ferramentas, como as desenvolvidas pelo Democracy Now! Da Argentina, que são ferramentas digitais para que os gestores públicos possam coletar a informação dos seus, de quem está por trás, de quem apoia, e seu porta-voz. Esses 2.000, você usa alguma tecnologia para isso, ou como que funciona? Sim, eu tenho uma plataforma gamificada, né, que tem a trilha do super-herói, né? Então, ele vem, ele pode criar um personagem, ele recebe um treinamento do que é ser embaixador, como que ele pode, ele inscreve o projeto dele, tem o passo a passo, como pode fiscalizar a subprefeitura do seu bairro, como que ele pode advogar e apoiar, né, no sentido do advocacy. E aí você tem uma pontuação para isso. Então, você consegue qualificar os mais engajados, aqueles que realmente... Maravilhoso, muito legal, parabéns. E na plataforma a gente divide por grupos, porque não adianta você criar um ranking, por exemplo, dos 2.000, porque você não consegue gerar engajamento nos 2.000 simultâneos. Então, a gente fecha por grupos de interesse. Então, ele só vem, os do grupo do interesse dele tem uma troca. E aí, quando um grupo dialoga com o outro, a gente faz hangout, a gente faz trocas, tem uma parcela desse grupo que está num grupo de WhatsApp. Então, assim, são ferramentas. Né? A gente, eu fui para o Vale dos Silícios, né? Todas as minhas viagens, já viajei bastante, conheci muitos lugares, principalmente na questão da educação, mas todas as minhas viagens são custeadas com meu dinheiro. Eu nunca usei nenhum centavo de dinheiro público. Acho que é importante destacar isso, 0 centavo. Né? Então, eu vejo lá no Vale dos Silícios, no Vale do Silício, eu vi uma disposição de abrir, de hackear, de um trocar com o outro, um melhorar o projeto do outro. Então, eu trouxe toda essa experiência, essa borbulhação que eu vivi para 2 projetos. Um que é o Embaixadores da Mudança, que eu comentei com você, e o Fórum dos Empreendedores da cidade de São Paulo, que eu aprovei no final do ano passado e que a gente colocou
de pé exatamente o que dialoga muito com a sua visão, que é construir a cidade do futuro, como preparar Colaborativo, né? a economia de São Paulo Tirar- para caminhar Muito bom. lado a lado com a sociedade desenvolvida. Mas eu falei demais, isso é só para a gente Eu estou começar a preocupada descer. aqui porque o Instagram faz puff e já passou meia hora. Aí a gente combina mais para frente e a gente vai continuar. Ou se a gente vai Lógico. ficar em uma hora mesmo. Então, olha, vamos falar sobre economia. Uma parte do que, primeiro, eu acho que é muito importante distinguir essas duas coisas. Uma coisa é mercado financeiro. O mercado financeiro é uma representação da riqueza. Digamos, é o mapa que corresponde a território. E território é o fluxo daquilo que tem materialidade, sabe? Daquilo que é real, que existe. O conhecimento que gera coisas, os recursos, etc. Teve um momento em que essas duas coisas se descolaram, né? E o mercado de mapas de territórios passou a valer mais do que os próprios territórios. Agora, os mapas estão... o mercado de mapas está... Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que pensar bastante na questão da economia mesmo. O que é economia mesmo? É saber o que a gente tem e o que a gente vai fazer com isso. O que está acontecendo agora? Essa crise do Covid, ela não dava para entender o que ia detonar, mas dava para saber que alguma coisa ia fazer com que a gente chegasse num impasse, como chegou. Porque nós temos um descolamento, a gente tem uma capacidade linear de resposta, porque é um corpinho, 24 horas no dia e um planeta. Enquanto isso, a rede digital, como aquele onde a gente está, é exponencial. Assim como a gente está vendo agora todo mundo entendeu o que é o exponencial acompanhando a curva do vírus. Então, não dá um mundo exponencial e uma capacidade de resposta linear. Aqui o negócio 5 e 5 dá 3.125, aqui no linear, na nossa resposta 5 e 5 dá 10, não tem jeito. Como é que dá para equilibrar isso aqui? Dá para equilibrar isso aqui quando a gente junta duas coisas, a tecnologia e a colaboração, como os exemplos que você contou. Porque aí o quê? A gente usa a tecnologia para convergir tudo o que existe e criar uma abundância impressionante com isso. Um exemplo é a Wikipédia, existem muitos outros. Então, o que precisa? A vida, ela evolui no sentido de maior complexidade. Quando o contexto fica mais complexo, a gente se junta em formas mais complexas também. Então, repara que a própria evolução da sociedade é assim. Primeiro bandos coletores, depois tribo, depois cidade, depois blá, 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 blá. Agora, chegou a vez da gente se organizar em ecossistemas colaborativos. O que quer dizer isso? Trocar em miúdos. Imagina que você tem, eu estou usando sempre o mesmo exemplo que é fácil de entender, que você tem 3 empreendedores. Uma casa noturna, que funciona de noite, tem cozinha, tem espação. Uma pessoa que faz comida para escritórios, que também tem cozinha e tal. E um ateliê cool que faz adereços. 3 exemplos de economia criativa. Os 3 têm aluguel, têm estrutura, têm comunicar, tem não sei o quê. Agora não vai mais dar. Então, o que precisaria? Juntar tudo. Usar todo mundo o mesmo espaço. Por exemplo, começar pelo espaço que é mais simples. Então, durante o dia, quem faz refeição, cozinha na cozinha da balada, e quem tem um ateliê também usa como ateliê. Aí você divide custo por 3, diminuiu, e você aumenta público por 3. Diminui aqui, aumenta ali, se consegue lidar com isso. O que a gente observa? Eu trabalho com colaboração e tal há muitos anos. Fazer junto é muito complexo. Então, esse conhecimento que a gente desenvolveu, que está aqui no livro e tal, é de como fazer junto. Porque não adianta juntar uma galera com boa intenção que a coisa fica difícil. Então, o que precisa fazer? Primeira coisa, precisa ver quais são os pontos de convergência. Aonde dá match. Então, como se fosse um Tinder, sabe que dá match? Assim, Tinder da cidade. Quem é que tem o quê que precisa quê?
Tem uma cidade muito interessante, Portland, no Oregon, é uma super referência de sustentabilidade e de novas maneiras de fazer, e a primeira coisa que eles fizeram foi fazer isso, foi o Estado falou, quem é que oferece o quê, que precisa de quê, e nós vamos fazer ponte. E a Portland tem também uma coisa que eu acho que a gente vai precisar, eles têm, por exemplo, uma lei para desigualdade, que é muito interessante. Se você tem uma empresa que existe uma diferença muito grande de salários entre o primeiro e o último escalão, você paga impostos proporcional à desigualdade. Olha que legal. Não é maravilhoso? Imposto proporcional à desigualdade já tem, já está funcionando. Então, isso é uma das coisas que a gente vai precisar, é uma das coisas que nós estamos trabalhando para aqui com fluxonomia. Aí a gente precisa também conhecer quais recursos não monetários a gente tem. A gente trabalha com 4 tipos de recursos. Cultural, isso aqui a gente chama de matriz 4D. No nosso trabalho a gente enxerga tudo em 4 dimensões. A cultural, que conhecimentos nós temos. A ambiental, que infraestrutura nós temos. A social, que parcerias, conexões, mecanismos de comunicação, tudo que junta pessoas. E a financeira, que é moeda e também tempo, tudo que pode ser trocado. Então, imagina que legal, se você conhece os teus recursos, e eu comecei a trabalhar com isso porque eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento local e com cooperação internacional em situação de pobreza, aí você pode fazer o fluxo desses recursos. Então, isso é uma das coisas da outra economia. Vou te dar um exemplo super concreto. Americana. Uma vez eu estava lá com a prefeitura e a Americana tinha um problema de falta de cursos profissionalizantes. A prefeitura tinha um déficit de cursos profissionalizantes. Aí eles foram ver quem devia para a prefeitura. E bingo, a maior escola de ensino profissionalizante da cidade devia para a prefeitura, de imposto. Aí eles falaram, então faz o seguinte, você nos paga com curso. Agora, você imagina que legal olhar quem deve para a prefeitura e que tem o que para oferecer. Nossa, você tem aí um patrimônio extraordinário. Super simples. E diz, ok, você vai pagar de outra maneira. Imagina se puder, agora que a gente vai ter menos moedas circulando, se, por exemplo, eu tenho que pagar IPTU, mas eu tenho um sítio e eu tenho laranjas. E eu entro com as laranjas na merenda escolar da escola aqui perto e isso deduz do meu IPTU. São coisas possíveis. Tem tecnologia para a gente poder circular recursos de outras naturezas. A gente já fez experimentos assim. Não seria demais? Imagina quanto recurso, quanta possibilidade. Deixa eu beber água que eu engasguei. Então, isso acho que seria uma coisa muito bacana, fazer uns experimentos, sabe? Vai lá e olha, quem deve o quê? Aí você vai cair naquela pergunta do começo, que é das normas, que talvez tenha que mudar. E aí, o que mais vai acontecer com a economia? A gente vai ter que ressignificar o valor. Vamos imaginar, por exemplo, setor cultural. O setor cultural está sofrendo pra caramba, né, com a pandemia. E aí, se tem um teatro, não vai poder estar cheio o teatro, porque vai ter que ser, por exemplo, uma cadeira assim, uma não, tal, por um tempo. Isso significa que vai ter menos receita. Menos receita significa que vai ter que valer mais o ingresso para poder ser funcional. Isso vai acontecer num monte de casos. Por exemplo, dentista. Dentista vai ter que esperar 2 horas antes de poder atender o próximo. Então, a gente vai precisar ressignificar o valor e dar mais valor aos serviços que a gente usa. Então, por exemplo, as coisas vão ter um valor maior e a gente vai ter que priorizar. Então, dizer assim, legal, eu vou deixar de tomar 3 cervejas para poder ir no teatro. E tem um movimento muito interessante, tem um estudioso chamado David Graeber, escreve, que escreveu um livro incrível sobre
a dívida, que chama débito, os últimos 5.000 anos, e os estudos dele agora falam que a gente, da mesma maneira que o século XX foi da valorização do trabalhador, né, o século XXI é da valorização do cuidador. Todos os trabalhos que cuidam, e você sabe disso, é o teu foco, educação, saúde, cultura, trabalho comunitário, impacto, tudo isso, hoje é o pior pago. E isso tem que mudar. Isso deveria ser o melhor pago. O que mais a gente vê? Você já imaginou que legal se a gente tivesse leis como a de Portland? Não falta dinheiro nesse país, né, Jana? Olha o país rico. Tem todas as riquezas. Imagina se tivesse uma taxa de que uma parte dessa riqueza tivesse que fluir. Alguns já estão botando em fluxo, mas ainda bastante menos do que poderia. Mas isso é uma das coisas que precisaria ter. Tem que ter taxa de... Mas eu acho que, assim, tem coisas, né, que vêm antes, né? Porque uma pessoa que tem um sonho de abrir uma empresa, por que tem que pagar tanto, né? Eu sonho com o Brasil de empreender a custo zero, né? Que as pessoas tenham uma ideia e tenham condições de tirar do papel. Toda razão. Eu acho que a gente tem que repensar o sistema tributário como um todo. Nossa, nem diga. Tem uma série... Não adianta se pensar em criar mais uma taxa ou qualquer coisa com uma carga tributária como a que a gente possui, entendeu? É insustentável, a gente está colapsado. Você tem toda razão. A gente trabalha 5 meses e meio só para o governo, sabe? É um absurdo. E não recebe nada de volta, tudo péssimo serviço, não tem compromisso com a qualidade. Tem razão. O problema não é pagar imposto, eu acho. O problema é o que é feito com o dinheiro. Esse que é... E aí eu acho que tem uma coisa do... Né? O futuro das cidades, eu acho que é que a decisão da onde investir o dinheiro vai ter que ser mais local. Isso já acontece em várias cidades. Nos estudos do Michel Bauwens, por exemplo, de transição for the commons, ele mostra isso, que tem várias cidades onde... Amsterdã é uma cidade incrível. Amsterdã agora resolveu adotar seu padrão de economia como a economia Donuts. Não sei se você já ouviu falar da economia Donuts, da Kate, que é que você tem que cuidar. Então, e lá tem um processo em que os cidadãos decidem em suas comunidades aonde que vai investido o dinheiro público. Porque, claro, você é vereadora, mas você não precisa saber do buraco da minha rua. Eu sei do buraco da minha rua. Exatamente. Então, aí tem que usar a inteligência coletiva. Então, a tendência vai ser de uma cogestão. Ninguém vai poder falar mal do governo. O governo somos nós, vai ter que dizer, eles não estão fazendo. A gente, o que está fazendo. Né? E o que mais eu percebo? Então, toda a parte de modelo mesmo, de mecanismos de co-governança vai precisar ser muito desenvolvida. Eu não sei se você conhece, tem uma rede internacional, você teve no Vale do Silício, deve conhecer, que chama Sharing Cities, que é uma rede de cidades para o compartilhar e que estão criando cartilhas de como fazer isso e das experiências para poder preparar isso. Tem com eles. Muito bom. O Neil, por exemplo, um dos criadores, é fenomenal. E tem experiências muito legais. Por exemplo, em Amsterdã também tem o Fairbnb. O que é o Fairbnb? O Airbnb gera riqueza para o Airbnb, né? Principalmente. Agora, imagina que legal se você tem uma plataforma onde você recebe pelo teu espaço e se você recebe também pelo próprio sistema, que isso é uma tendência das platform co-ops, como em vez de Uber, você tem sistemas onde os motoristas são coproprietários. E esse Fairbnb de Amsterdã é muito legal porque ninguém pode ter mais de um espaço.
E quando você usa o Airbnb, você tem um mapa do impacto positivo que você está gerando. Você tem, o que mais tem de experiências interessantes? A Estônia é fascinante. Você esteve lá, Jana? Eu morro de vontade de ir, mas nunca fui. A Não. Estônia é um dos modelos de gestão pública mais legais que tem, porque, por exemplo, ela escolheu ser totalmente digital. Lembrei, acho que o teu projeto de empreender fácil lá, você faz tudo pela internet, tipo, em 1 hora, e todo mundo vota, e vota não em representantes, vota em orçamento mesmo, em leis, etc., por aqui, pelo celular e pelo computador. E a coisa que eu acho mais legal é que tem um sistema de maturação do voto. Você escolhe uma coisa, aí vê o que deu, e fala, meu Deus, deu isso. Será que é isso mesmo que a gente quer? Talvez alguns países estivessem em outro contexto, se tivesse alguma coisa assim, né? Que depois de feita uma escolha, você fala, o que quer dizer isso? Aí você põe mais informação e faz nova rodada, mais informação, nova rodada, até o momento em que tenha um equilíbrio. Quando equilibrar, é que a decisão foi feita. Então, tem muitos mecanismos. A Grécia é incrível como inovação em gestão. Bolonha é uma cidade na Itália que tem referências incríveis, sobretudo na questão de alimentos, sabe? De distribuição de alimentos, da questão da cidade. Tem uma experiência muito linda na Bélgica, que é numa cidade chamada Ghent, escreve G-U-E-N-T. Fala Gant, mas escreve G-U-E-N-T, que ela resolveu ser uma cidade para o bem comum, uma cidade para o coletivo e para a colaboração. E aí, o que acontece? Digamos que você tem um espaço público. Olha, eu tenho aqui, sei lá, o teu espaço de coworking. Alguém quer usar, ou você tem um espaço público como um teatro público que alguém quer usar, um bem público que quer ser usado. Eles têm, o quanto você pode usar é proporcional ao respaldo que você tem atrás de cidadãos engajados. Então, por exemplo, digamos que tem galpões que podem ser usados por grupos artísticos. Aí você diz, eu quero um galpão de 100 metros quadrados. Para cada metro quadrado, você tem que ter X pessoas engajadas. Por quê? Senão você não vai dar conta de administrar os 100 metros quadrados. Você não vai ter público e tal. Então, é muito interessante ver tudo que já tem, sabe? Tudo que já existe. Isso podia ser, se me permite uma sugestão, seus 2.000 embaixadores fazendo uma narrativa de dizer o mundo novo já é possível, olha tudo que já tem, as experiências e tal. Isso seria um presentaço. Porque o que todo mundo acha é que não dá, que não tem. Mas tem coisa pra caramba. O que tem é que a gente não vê na mídia. Então, a gente, como trabalho de futuro, uma das coisas que a gente gostaria era de poder criar narrativas com todas essas possibilidades, sabe? De cidade, outras formas de cogovernança, outras formas de governo, outras leis, outros mecanismos que já estão vigentes, para a gente saber que isso é possível. Então, isso era, bota aí para a galera, faz essa chamada, quem sabe, já imaginou que legal? De futuro que já é presente na gestão pública. Deixa eu ver, estou falando muito aqui. Eu queria ver com você, para a gente, que eu acho que a gente já está encerrando, está aí dando o fim, de tudo. Opa, deu uma travadinha. Deu. De tudo que eu ouvi aqui de você, eu acho que o futuro é fazer junto, eu estou certa? Exatamente. É fazer junto em geral. Com perfis e ideias antagônicos, como que você vê isso? Enfim, vamos fazer esses dois paralelos, eu acho que seria interessante para a gente fechar. Repete para mim a pergunta que deu uma cortadinha. E na política?
e tem perfis e opiniões, ideias antagônicas, diferentes. Como que a gente constrói esse tamo junto, né? Bom, olha, primeira coisa do tamo junto é achar uma outra maneira de operar que não seja por partido. Tchan. Porque partido, o nome já diz, é partido, é separação. Fica nós e eles, fica os de lá e os de cá. E isso não faz o menor sentido no século XXI. Então vai precisar uma coisa que não é ditadura, claro que não, ninguém quer isso, mas tampouco é uma coisa partidária. São pontos de vista diferentes. E o que importa é o perfil técnico e a capacidade do gestor. Por exemplo, se houvesse, que é uma coisa que eu espero que exista no futuro, esse livro aqui é um livro que eu fiz em 2012 para inspirar as pessoas na Rio Mais 20. Ele tem português, inglês e coreano. E ele é uma simulação. Você apresentou ele, eu participei no lançamento da Rede Nexus, que eu estava lá. Foi muito legal. Sim, você estava lá, foi tão legal aquilo, que bacana. Pois é, que bom que você estava lá, que legal. E aí tem o que podia ser um exercício de nova maneira de governar. Então, uma das coisas seria que cada candidato e cada gestor público tivesse uma pegada 4D, a gente chama de 4D porque ele teria a pegada do preparo cultural e intelectual dele, ele teria uma pegada da relação dele com o próprio ambiente, ou seja, da sua saúde, da sua integridade e tal, e da relação dele com o ambiente. Ele teria uma pegada o que ele fez na sociedade, o que ele fez pelo ambiental, pelo uso de infraestrutura, o que ele fez na sociedade. Então, você tem uma pontuação, você tem uma carteirinha, e aí você sabe qual é o perfil, a pontuação que esse gestor tem. E a tomada de decisão usaria a tecnologia para isso, para poder ser... E uma outra coisa também de pontuação, poderia ser pontuação de votos, porque isso a gente não tem muito, a gente tem meso-democracia, meso-demagogia, né? Será que era o Aristóteles? Acho que foi ele, né? Que foi envenenado, que ele falava disso, que a ideia de que todo voto é igual, será mesmo? Seria interessante ter uma pegada 4D para saber quem sabe o que está falando e quem está indo de orelhada. E tudo bem, você vai votar, o seu direito de votar é inequívoco, só que vai ter pesos diferentes. E a outra coisa que eu imagino como futuro de gestão pública, então, é operar por projetos. Está acontecendo assim em tudo. Dentro de empresas, tudo se opera por projetos comuns. E nesses projetos entram os gestores, e as pessoas terão que ser gestores técnicos, cargos técnicos, e não políticos, né? Porque é muito complicado quando você tem a ocupação política de decisões técnicas. Isso não pode ser. E aí, fechando a minha resposta, o que eu acho que é a chave, e o que eu acho não, o que eu sei, eu observei isso muito, para você poder fazer uma cogestão que inclua de forma saudável as divergências, porque divergências são muito construtivas, não existe criatividade sem divergência. Até os nossos músculos, a gente fica de pé porque tem dois grupos de músculo, agônico e antagônico, é sempre isso aqui que dá a dinâmica. Mas uma coisa é isso, outra coisa é isso, né? Isso é paralisante. Mas a coisa que une todo mundo é criar futuro. É ter a narrativa de que futuro a gente quer. Porque isso, quando é impressionante, a gente ouve, qual é o futuro que você quer? E a gente fala, nossa, realmente a gente quer a mesma coisa. E essa visão de futuro é que tem que nortear, é isso. Então, tem que ouvir, principalmente dos jovens, dos estudantes, qual é o futuro que você quer? E tudo que a gente faz tem que estar a serviço dessa visão. Só que é uma visão mesmo, sabe? É design.
É como se estivesse fazendo um gamezão. Vamos aqui, eu espero que exista jogos de simulação cada vez mais. São 2,6 bilhões de gamers. Que bom que você criou um game para a sua gestão. Precisa ser assim, a gente precisa todo mundo simular e exercitar o design da cidade e do mundo que a gente quer. E começar nas escolas, começar a chamar, diz, e aí, que cidade você quer? E trabalhar para a síntese dessa visão comum. Essa sua visão, eu vejo que ela está caminhando para isso, né? Eu só não vejo um caminho, tá? Porque eu acho que é importante ter essa identidade de valores, princípios e ideologia, sim, porque eu acho que é importante você saber a pessoa que você está votando como ela pensa. Né? Então, eu acho que essa transparência ela é muito importante. Sim. E quando você não tem esse processo claro, a grande questão é que os partidos normalmente perderam a característica de instituição e se transformaram em mero cartório. Né? Que atende os interesses de um capitão que sentou lá na cadeira, não levanta por nada e sai dando canetada para quem ele vai dar a legenda, como que vai ser utilizado o dinheiro público que deveria estar em saúde, educação, segurança, sendo usado em coisas. Mas eu vejo o Renova BR, que eu acho que foi uma iniciativa maravilhosa, liderada aí pelo Eduardo Mufarrege, como a diretora Irina, e eu vejo a RAPS, que eu sou líder RAPS desde 2015. Maravilhosa, preparando. Maravilhosa. E pessoas como você, é maravilhoso que tem pessoas como você, mas essa coisa do modelo político, você sabe, né, Janaína, que há momentos da história em que o mundo muda de tal maneira que aquilo que funcionava antes deixa de funcionar. Então, não quer dizer que não foi bom, foi ótimo, só que chega uma hora que não funciona mais. Então, por exemplo, chave de fenda é genial, mas chave de fenda não conserta software. Então, acho que a estrutura como está, esse modelo, o partido, a Câmara, os deputados, não dá conta da complexidade desse momento. Precisa um outro desenho. Precisa um outro. Isso não quer dizer que não funcionou. Não é uma questão ideológica, é uma questão fisiológica. Mas eu acho que é mais que isso, viu? É a corrupção do ideal definido do que é partido. A gente teve um desvio do que é isso, né? Que se transformou um instrumento de dinheiro, de obtenção de dinheiro público, tá? Para manutenção de privilégio de poucos. Né? Então, assim, é importante assim, a gente ver que as pessoas boas de todos os partidos, de diferentes cores, né? Representando aí o arco-íris da beleza da democracia, se encontram nessas redes, né? A RAPS, eu lembro quando eu fui recebida pelo Marcos Vinícius Campos, hoje a Mônica Sodré. Então, assim, você vê pessoas comprometidas ali, cuidando do seu mandato, te ajudando. Não, e está sendo muito importante ver o que está acontecendo agora, que nós estamos, de fato, sendo protegidos o quanto é possível pelo Congresso, né? Então, eu super acho que precisa Estado, sabe? Eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro. Então, isso é uma das coisas, por exemplo, que o Covid revela, que não dá para ficar sem Estado, porque você não tem como fazer, por exemplo, sem saúde pública. Vejo o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. É uma então, loucura. Querida, Imagina, olha, daqui a pouquinho vai cair. A gente cai e volta ou a gente encerra? Porque falta 1 minuto, 1 minuto e pouquinho. Você que sabe. Eu topo. Vamos ver se quem está aí junto topa. Então vamos continuar. É um tema muito importante demais. Conta aí você que está, se você continua com a gente, mesmo porque tem muitos comentários. Tem gente falando aqui sobre questão imobiliária, tem assunto pra caramba. Eu acho que, já que a gente saiu na chuva, vamos se molhar, bora conversar. E aproveitar esse tempo.
Fica registrado Foi para quem ótimo. quiser. Tá Então, ótimo. vamos Daqui a sair, pouco acaba e a gente entra de novo. a gente entra de novo, tá bom? Então, vou encerrar aqui e a gente recomeça. Fica aí se você quer estar junto. Muito bom, estamos ao vivo, continuando. Paulinha Abdul, é você mesmo? Querida Paulinha, que está aí? Se sim, escreve aqui, que prazer. É muito interessante ver quanta gente tem interessante aqui entrando. Nós vamos para parte 2 da conversa com a Janaína Lima. Um orgulho, né? Não é legal ver uma gestora pública que faz jus ao nome? Ah, Paula, que legal, minha querida. Paula, a gente teve muita história muitos anos atrás. E a gente vai continuar então na segunda etapa. E aí o que eu vou propor para a Janaína é se de repente a gente faz um passeio pelo futuro, de imaginar como é que podem ser as cidades, como é que a gente consegue imaginar de diferente, como se a gente estivesse fazendo um passeio pela cidade. Esperando aqui a Janaína entrar. Bossa Experiências Criativas, que legal. Folga na direção, oh, adoro o projeto. Como que tá indo aí, Rodrigo? Conta aí como tá indo o Folga na Direção e o que você acha que vai acontecer agora no pós-corona. E aproveito para perguntar, você que estava nos acompanhando, nós estamos falando com a vereadora Janaína Lima, o tema hoje é Cidade do Futuro, Política do Futuro, e estamos indo para uma segunda rodada, esperando Janaína entrar de volta, porque já que a gente está falando sobre esse tema tão importante, eu falei, vamos fundo, porque é legal ver que tem uma vereadora dedicada a isso. Eu aproveito para lembrar que a gente tem muitas atividades que desenvolvemos para poder dar conta dessa transição, e tem um Linktree que vou botar aqui de novo nos comentários. Se você quiser, tá aqui. Vou tentar fixar. Que se você quiser saber do que a gente está fazendo, tem grupo de estudo do livro, tem Jornada do Herói, tem muitas coisas. Enjoy de Joy, sim, vai ficar gravada. Deve depois, fica no Stories um pouquinho, e depois vai para IGTV, não é isso? Vai estar provavelmente, talvez também, no nosso canal do YouTube. Janaína, voltou, vamos lá. Muito bem. Para quem está chegando agora, vou explicando de novo. Pediram para te apresentar de novo, acho que a gente tem gente nova. A Janaína Lima é uma vereadora do Partido Novo. Fiquei muito feliz com esse convite, porque é muito bom saber que tem gente interessada em futuro. Eu sempre digo, não é uma conversa partidária, mas é uma conversa solidária com quem faz bem feito, e ela está fazendo super bem feito. E então nós estamos conversando aqui sobre o futuro da economia, que tem tudo a ver com colaboração, uma outra ideia de economia e com fluxo de recursos não apenas monetários, e com um outro desenho da cidade. E sabe o que eu pensei, Janaína? Olha o que você acha disso. Você está recebendo aqui um beijo de Teresina. Você sabe que eu fui atriz 500 milhões de anos atrás, né? E eu venho do campo das artes. E eu, de tanto ouvir futuros, eu devo ter ouvido milhares de futuros em muitos países. E eu assessoro governos, assessoro corporações, assessorei ONU, assessorei muita coisa. E com isso, acaba que eu quase que enxergo futuros.
E então eu consigo enxergar como as coisas poderiam ser. E aí eu fiquei pensando que para honrar aqui quem a essa hora da noite ainda está com a gente, uma das coisas que podia fazer era como se fosse um passeio pela cidade do futuro ou por formas de gestão do futuro. Como se a gente se teletransportasse e imaginasse um pouquinho o que está acontecendo. O que você acha? Ah, Como eu eu acho vou. ótimo. É, e vai Eu pensando acho também ótimo. você. Você sabe que a gente, com criar futuros, a gente faz isso. A gente diz, imagina que tudo foi possível. Não é um possível mágico, assim, que desceu um disco voador e resolveu o Covid. Mas é um possível de que aquilo que a gente trabalha para aconteceu. Então, por exemplo, deve ser interessante saber, você quando trabalha com primeira infância, você quando trabalha com empreendedorismo e tal, você enxerga um futuro. Imagina que deu tudo certo. O que está acontecendo? Como que é a relação com a infância e como que é a relação com o empreendedor? Você teve condição de fazer tudo. Não tinha lei para te atrapalhar, não faltou dinheiro, você teve equipe. Como é que é? Se você conseguisse fazer tudo que você quer fazer, como é o mundo? Conta aí. Depois eu conto o meu também. Hum. Olha, eu acho que foi. Eu lembro que o dia que eu fui eleita, que eu recebi a notícia, olha, você foi eleita, me deu um frio na barriga por um instante. Eu falei assim, será que eu vou conseguir entregar para as pessoas que confiaram o voto delas? Vai dar certo? Porque você não sabe o que te espera, você não sabe como que funciona. Eu lembro que a primeira reunião da comissão que eu cheguei, eu acho que até uma coisa assim engraçada, foi assim, a pessoa chegou, projeto de lei, aprovado. Eu falei, gente, mas o que que é esse projeto? O que que eles acabaram de aprovar? É um outro idioma, outras regras. Então, assim, eu vim da sociedade civil organizada, cheguei até prestar serviço para o poder público, mas eu sou advogada, né? Então eu vim de uma outra realidade. E aí Claro. eu chego dentro da Câmara, aquele idioma próprio, e só que nas É. costas aquela responsabilidade de cumprir com que eu apresentei para as pessoas que eu faria. E eu falo para você que quando eu terminei, cheguei em dezembro de 2018, eu entreguei 100% das minhas Eu promessas. vi, incrível, né? Então, É, futuro desejado e materializado. Sabe o que eu fiquei é. curiosa? Você, por exemplo, falou que você veio da sociedade civil e você é advogada. Seria super legal se as pessoas que estão aqui nos nossos comentários, contassem um pouco que área elas são. Por exemplo, sou empresário, sou do terceiro setor, sou gestor público e tal, porque é muito importante a gente entender saber quem somos, quem que está interessado a essa altura da noite em futuro da cidade e gestão. Então, vamos fazer um passeio pela cidade? Vamos. Vamos Então, imaginar. a minha cidade, Lala, é em que as pessoas possam empreender a custo zero, em que as crianças e os invisíveis sejam atendidos, em Mas me que a conta como gente é isso num filme, a criança, como que está acontecendo? Seu filho, ele sai de casa, ele vai para onde? Acontece o quê? Me conta o filme, porque aí eu consigo sentir. Porque isso é uma coisa do futuro, sabe? A gente descreve ele para conseguir sentir. Como seria? O que está Então, a acontecendo com as criança crianças? acorda, ela recebe um abraço dos seus pais. Então, ali a gente está falando da parentalidade, aquele vínculo afetivo que desenvolve a criança. Ela se alimenta para que ela tenha condições e os nutrientes necessários para desenvolver a sinapse que precisa para ter um cérebro potente. Um cérebro bem nutrido pode fazer até 1 milhão de sinapses.
um cérebro mal nutrido faz no máximo 400 mil sinapses. Então, é Uau. muita diferença e que a gente pode construir. Então, ela sai alimentada e chega na escola, ela tem a estrutura ideal para o seu desenvolvimento. A professora, ela está se sentindo valorizada pelo poder público. Quando as pessoas chegam para cumprimentar e entregar seu filho para aquela professora, tem uma devoção, tem uma deferência com aquele profissional em que você está entregando o seu melhor para que ela possa desenvolver o seu melhor para entregar uma sociedade melhor no futuro. Eu imagino pais que tenham condições de conciliar melhor a sua vida do trabalho com o seu dia a dia com os filhos, que a gente possa ter mais tempo de qualidade com seus filhos. Então, que os pais consigam fazer rodízios para buscar o seu filho, ter essa interação, ter esses momentos. Pais e filhos que dialoguem, que conversem, em que os filhos sintam que os pais são seus melhores amigos. A gente tem uma sociedade em que briga de pai com criança e marido e mulher, a gente se mete a colher, sim. Então, que existem Muito limites, bom. que existem regras e que as pessoas tenham uma cama, que tenham um prato de comida, que tenham uma moradia digna. Eu acho que é essa a sociedade do futuro, em que a gente tem a mobilidade urbana com diferentes modais dentro de uma cidade à disposição, que a gente tenha um Estado menos interventor, que garanta o necessário para as pessoas, que é o que eu disse, as pessoas terem dignidade, igualdade de oportunidade. E não um Estado que quer ser empresário, que quer ser tudo, e que a gente possa, de verdade, ter um Estado que se preocupe com as pessoas e que garanta a infraestrutura para o desenvolvimento do futuro. Legal, muito bom. Deixa eu ver, minha vez de contar a historinha. Você sabe que eu tenho uma personagem que chama Iris, é a Iris in Spiral. Ela vive em 2000 e alguma coisa. Então, por exemplo, uma coisa que dá para imaginar é que a produção de energia é limpa, claro, nós temos aqui muito sol, então cada lugar tem, por exemplo, energia solar produzida, o excedente você compartilha, porque da mesma maneira que tem a internet, tem a Enernet, então você... os banheiros, evidentemente, não são banheiros que jogam cocô e xixi na água, que é a única coisa que é fundamental para a vida, mas são banheiros que têm bactérias que processam o cocô e xixi, geram energia que ilumina o próprio banheiro, gera fertilizante, etc. São cidades onde você tem uma rede de produção de agricultura urbana familiar. Tinha um projeto do Rio de Janeiro maravilhoso, que era de horta na laje. Então, imagina que legal, se cada família puder cultivar na laje. Então, o pai que está lá sem trabalho, enchendo a cara, ele está lá cuidando, e a família toda. E aí você pode ter uma rede de distribuição que usa os excedentes de carro. Todo mundo que está entrando na cidade, gente, você tem um cinturão verde de hortas na laje. E todo mundo que está entrando na cidade pode passar nos lugares e distribuir. Você tem um sistema de logística reversa de que todo mundo que entrega algo, pega algo. Quanta coisa a gente tem excedente, né? Por exemplo, agora que esses heróis motoboys estão circulando aí, a gente tem excedentes. Tem uma fluxonomista que tem um projeto maravilhoso em Floripa, que se espalhou para outras cidades, que chama Armário Coletivo. O que é o armário coletivo? É um armário que é feito coletivamente, então já é uma parra o fazer o armário. E você... só um minutinho. Nesse armário é colocado tudo que tem de excedente. E você sabe o que acontece? Eles mediram. Aonde tem um armário coletivo, diminui a violência. Tem experiências também de colocar, agora tem pra caramba, por causa do Covid, geladeiras coletivas. Põe uma geladeira com o que tem de excedente de comida. Há muitos, 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 muitos excedentes. Imagina se em cada condomínio ou prédio houvesse uma convergência de ferramentas, por exemplo, espaço maker. Dá para fazer do salão de festa, aquele que é pouco usado, um espaço maker
juntando as ferramentas de todo mundo. A gente usou pouquíssimo as nossas ferramentas. Tem um estudo que eu acho engraçado. A gente usa uma furadeira 17 minutos por ano, imagina. E aí, quanta gente tem talento de ofícios, que aliás são o futuro do trabalho, é ofício, sabia? É pintor, é jardineiro, é tudo aquilo que é do cuidar, marceneiro. Ninguém quer fazer isso, mas é a coisa que super vai precisar. Agora, quanta gente que podia estar ensinando tudo isso, ensinando marcenaria, ensinando artes, ensinando tal, com aquelas ferramentas, criando coisas para o bem comum, juntando gerações dos mais velhos com os mais novos, e esse espaço maker com a ferramenta de todo mundo, e também com os excedentes de todo mundo, de excedente de pano, de tinta, de tudo que existe. Então, acho que todo bairro teria um Fab Lab, assim, que não precisa ser feito pelo Estado, não precisa, já tem muito espaço. Em todo bairro tem também um mapeamento de ociosidade de espaços, e de espaço público, né, Jana? Como existe espaço ocioso, meu Deus, era incrível, era incrível. É muito legal que você abriu o espaço ao qual você tem acesso. Então, existe aplicativos onde você vê esses espaços. Tem uns aplicativos geniais. Na Coreia, eles foram super usados. No Brasil, chegou a ter. Curitiba fez, mas o problema não é se fazer o aplicativo. O problema é a mudança de mentalidade para usar, que é, por exemplo, de estacionamento usando vagas pré-existentes. Você sai para trabalhar, sua vaga fica vazia, pronto. Alguém usa, o governo não precisa gastar um monte de dinheiro fazendo estacionamento. Claro que também estacionamento, cada vez que vai ter menos carro, não é tão necessário. Então, acho que nessa cidade que a gente vai ver em breve, vai ter menos espaço para carro e outros veículos e mais espaço para bicicletas e outras, né? A ciclovia que estava ali espremidinha, ela vai dar uma empurrada para lá, porque vai ter que mudar isso muito. Essas bicicletas também poderiam ser bicicletas que usam a energia cinética para gerar energia, ou inclusive a solar. Que mais teria na cidade? Na cidade, eu acho que vai acontecer, tinha uma pessoa que estava antes na live do setor imobiliário. O setor imobiliário, nossa, construção civil é uma das coisas que mais está atrasada. Porque se tem uma coisa que não precisa e que não deveria ser feita, é construir mais coisa. Em todas as grandes cidades, o número de moradias vazias, não só moradias, espaços, né, vazios, não ocupados, equivale ou é maior do que o déficit habitacional. Então, o que precisa é uma política de juntar. Anos atrás, uma pessoa do mercado imobiliário, você sabe que acho que foi até nesse encontro que você estava, do Nexus, ele veio conversar comigo e ele disse que ele estava tentando fazer uma ponte porque na Caixa Econômica tem um monte de imóveis que vão a leilão, né, que as pessoas não conseguem cumprir com o financiamento. E tem uma lei que diz que funcionário público tem prioridade de acesso. Então, você tem as duas coisas. Você tem aqui o imóvel, você tem aqui o funcionário público, mas não tem o mecanismo de juntar. Então, isso era uma coisa muito bacana de fazer. Será que você está por aí ainda? Fala comigo. Sim. Deu para escutar? Estou falando, estou aqui. Tá bom. Porque está aparecendo aqui aquela rodinha do carregar. Deu umas cortadas, mas eu consegui. Tá bom. Que mais tem nessa cidade? Nessa cidade, nós estamos como cogestores. E o Estado é um facilitador. Ele faz as pontes. Ele criou mecanismos de que o nosso investimento em cuidar do bem comum seja computado. A gente pode pagar imposto ou cuidar da praça, do não sei o quê, porque aí isso também garante que o investimento é feito aonde precisa. Isso não é nada complicado de fazer, já tem experiências. Eu tenho uma lei disso. É? Laura,
Eu fiz um projeto em que permite o crowdfunding dos bairros, tá? Que você, por exemplo, o seu bairro, você pode mapear os problemas e pode fazer um financiamento de todos os moradores daquele bairro, daquele distrito. E aí vocês apresentam esse projeto para a prefeitura regional, tá? Que é a subprefeitura. Então, você vai na subprefeitura, tem isso, e depois de feito esse serviço, você dá entrada na prefeitura para pedir a compensação do investimento, que a prefeitura tem a possibilidade de atender ou não. E também o cidadão tem a possibilidade de apresentar ou não. Então, assim, é uma forma, além de trazer uma visão mais moderna de como deve ser todo o serviço de zeladoria, trazendo uma inteligência na organização das leis já existentes. Então, agora a gente está estudando muito como cobrar o IPTU. Né? Como que a gente pode mudar a forma como se é cobrado o IPTU? A gente deve cobrar pelo terreno, pela construção. Como que é a forma, né? Você imagina uma cidade... Pelo uso, né? Porque pelo imagina se a gente... Vou dar 2 exemplos, né? Vou dar um que eu gosto bastante, mas acho que a gente tem que estudar mais. Você considera a área construída e a pessoa que ela recebe todo o desconto do terreno que está livre, desde que ela derrube o muro dela e abra para uso comum. Você imagina uma cidade com todos aqueles terrenos, ao invés dos prédios, é uma coisa que eu converso bastante com as construtoras, porque ao invés de você construir o parquinho dentro do prédio, não constrói na frente do prédio. Então, assim, claro, são coisas isso deveria ter uma condição, né? Isso, claro. tem uma coisa muito simples e que muda muito a visão e a relação das pessoas com a cidade. Tomara que seja aprovado. Você sabe uma coisa que eu percebo? Eu acho que vai ter uma mudança na cidade muito grande. Porque agora como que acontece? Todo mundo que trabalha mora fora da cidade, né? Dentro da cidade está tudo vazio. Você anda pelo Morumbi, é aquele deserto. Todos os bairros, eu estou em São Paulo, os bairros ricos, eles estão todos para vender e para alugar, porque ninguém mais quer nem dar conta de casas gigantes. O Airbnb mudou a relação com os hotéis. As grandes empresas vão operar, e aí tem acho que muito flat, muito hotel que deve estar mais vazio do que se imaginou. Acho que não teve toda a ocupação que se previa com flat, com hotel. Acho que tem muita empresa que deve ter muito espaço ocioso. Eu olho aqueles prédios dos bancos aqui na Avenida Paulista e falo, uau, com a digitalização, o que será que está acontecendo com tudo isso aqui? Então, o que eu imagino? Eu imagino que vai ter um movimento muito grande de outros usos disso. De, por exemplo, transformar hotéis em mini kitnets ou coisa assim, para estudante, para baixa renda. Idem em relação, todas vai ter que pensar outra ocupação para as coisas. E principalmente para todas essas casas muito grandes que não têm função, que então quem trabalha no Morumbi leva 2 horas de ônibus para chegar lá. Enquanto tem milhares de casas vazias no Morumbi, que poderiam virar casas de baixa renda. E aí pode dizer assim, baixa renda no Morumbi, não deixaram ter metrô, né? Mas é só olhar a questão da segurança e todas as cidades, por exemplo, as cidades europeias, são cidades mais seguras porque você tem mistura, você não tem lugar só de rico e só de pobre. Isso, onde você tem isso, pronto, dançou, você tem uma questão de segurança. Então eu vejo essa hibridização, eu acho que as cidades vão encolher, vou andar de novo na direção do centro, e muita gente vai para fora, vai ter uma mudança profunda no mercado imobiliário, e como no Japão, o Japão já faz, por exemplo, de muito mais reformar e adaptar aquilo que já existe do que construir o novo, né? Porque, inclusive, deveria não ser permitido, porque é totalmente insustentável.
se existe para ser otimizado, não deveria ser possível construir. Então, vai ser, o jeitão da cidade vai mudar muito. Eu acho que as grandes cidades não vão seguir aumentando. São Paulo, por exemplo, não acho, eu acho que ele vai encolher de número de habitantes e de espalhado no território. E vai ter uma oportunidade extraordinária de repensar como é que isso pode ser. Por exemplo, Barcelona foi acho que a única cidade que não teve prejuízo em acolher grandes eventos, né? Os grandes eventos quebraram todos os lugares por onde eles passaram. Alguns quebraram feio, tipo a Grécia, o agente, até o Reino Unido não conseguiu, e nem a China, acredita? Nem a China, com toda a sua organização, conseguiu não ter prejuízo com os grandes eventos. E a Espanha conseguiu, e ela tinha, por um planejamento incrível, então todas os É incrível a espaços cidade. de alojamento foram, né? Barcelona é uma coisa incrível, Barcelona como gestão, meu Deus, é A uma coisa incrível. educação, eu tive a oportunidade de conhecer lá a Rosa Cienzá, né, a Associação Rosa Cienzá, que é um trabalho maravilhoso de educação. Eles concentram todos os educadores nessa instituição e foi uma troca maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Toni Castelo, então foi maravilhoso. Olha, foi uma experiência incrível, foi uma das melhores experiências que eu tive, foi ter a oportunidade de conhecer o planejamento da cidade sob o aspecto de gestão e o processo, né, da construção da política de educação deles, que é muito consolidada. Olha só, o Robson, seu super assistente, está dizendo que você tem uma call daqui a pouco. Oh, meu Deus, coitadinha, 9h30, já vai ter que continuar trabalhando, e nós aqui. Quero agradecer quem está aí também, Luciano, que está na Argentina. A gente tem... pois é, o Alex está falando uma coisa aqui que faz todo sentido, que é uma ideia que não existe, né? Que é de crescimento contínuo. Crescimento contínuo chama câncer. E ninguém que diz assim, nossa, eu tenho um crescimento. Eu adoro que a Kate da Economia Dana diz isso. Eu estou sofrendo de crescimento. Mas a gente acha que vai ter crescimento infinito nas coisas. Não, não pode, não existe isso. Tudo que cresce sem parar não é muito animador. Bom, Jana, foi incrível, viu? Muito bom, foi parabéns. muito obrigada. De coração quente, está botando fé no futuro. Colocando fé no futuro, querida. Parabéns, querida. Você que tá, é uma grande inspiração e vamos continuar esse papo no privado e a gente está à disposição de todos vocês aí que nos acompanharam. Foi um grande prazer, querida. Um beijo para todos vocês, viu? Beijo grande. Boa noite e muita força para você aí nessa missão de mudar o mundo. Amém. Nossa missão, de todo mundo que está aqui. Beijo grande, linda. Tchau. E gente incrível, né? Você viu nos comentários pessoas extraordinárias. Sim. Muito legal. Que bom. Muito Tchau, bacana. gente. Boa noite. Boa noite, querida.